Você já passou o dia inteiro ocupado e, no final, percebeu que não fez nada que realmente importava? Notificações, redes sociais, algo que tira a atenção. Uma coisa levando a outra. A sensação de que o tempo escorregou pelos dedos e você estava lá, presente em tudo, mas focado em nada. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes na última semana você foi interrompido no meio de algo importante e perdeu o fio do raciocínio completamente? Se você levantou a mão mentalmente, saiba que você não está sozinho e que o problema não é falta de força de vontade. O problema é que ninguém te ensinou um sistema real para vencer as distrações. Mas há um homem que viveu há mais de 300 anos e construiu exatamente esse sistema. Um homem que acordava às 4 da manhã, percorreu mais de 400 mil quilômetros a cavalo pregando o evangelho, escreveu dezenas de livros, administrou um movimento com dezenas de milhares de membros em 2 continentes. Tudo isso sem celular, sem agenda digital, sem app de produtividade. Seu nome era John Wesley. E os hábitos que ele praticava são, possivelmente, o antídoto mais poderoso já criado contra a cultura da distração em que vivemos. Neste vídeo, vou te revelar os 7 hábitos que tornaram Wesley uma máquina de foco, disciplina e impacto. E o mais incrível, cada um deles pode ser aplicado na sua vida a partir de hoje. Fica até o final, porque o 7º hábito é o que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E é exatamente o que separa os que vivem uma vida comum dos que deixam um legado. Vamos começar. 1703, Epworth, Inglaterra. Uma criança de 5 anos é resgatada de uma janela do 2º andar enquanto o telhado da casa desabava em chamas. Todos os outros já tinham escapado. Ele estava sozinho, cercado pelo fogo, sem saída. Esse menino era John Wesley. E esse episódio, que ele mesmo documentou em seu diário, marcou para sempre a forma como ele enxergava o tempo. Para Wesley, cada hora era preciosa demais para ser desperdiçada. Wesley nasceu em 1703 na Inglaterra, o 15º filho de um pastor anglicano. Estudou em Oxford, onde fundou o famoso Holy Club, um grupo de jovens tão metódicos na sua rotina espiritual e intelectual que os outros alunos os chamavam de metodistas, com escárnio. O nome ficou e virou um dos maiores movimentos cristãos da história. Ao longo de sua vida, Wesley pregou mais de 40 mil sermões, cavalgou mais de 250 mil milhas, atravessando a Grã-Bretanha, publicou obras em 24 volumes, criou escolas para crianças pobres, lutou contra a escravidão e organizou um movimento que hoje conta com mais de 40 milhões de membros ao redor do mundo. Ele fez tudo isso porque dominava algo que a maioria das pessoas nunca aprende: o poder absoluto do hábito sobre a distração. Esses são os 7 hábitos dele. Presta atenção. Hábito 1. O despertar antes do mundo. Acordar. Você nunca atingirá o extraordinário se começar o dia junto com o ordinário. Wesley acordava às 4 da manhã. Todo dia, sem exceção. Com sol ou chuva, verão ou inverno. Na Inglaterra gelada do século XVIII, sem aquecimento central, sem café coado esperando na máquina, ele levantava enquanto o mundo dormia. Mas atenção, ele não fazia isso para parecer disciplinado. Ele fazia isso porque entendia uma verdade que os melhores pesquisadores de comportamento humano só foram confirmar séculos depois. As primeiras horas do dia são as horas em que você ainda não foi sequestrado. Pensa comigo. Quando você acorda de manhã, antes de checar o telefone, antes de abrir o e-mail, antes de ouvir as notícias, sua mente está em um estado singular. Calma, fresca, capaz de pensamento profundo. Os psicólogos chamam isso de estado pré-frontal dominante. Sua capacidade de focar, planejar e resistir a distrações está no pico. Mas o que a maioria das pessoas faz? Pega o celular nos primeiros 30 segundos. E ali, instantaneamente, o modo reativo assume o controle. Você passa a responder ao dia em vez de construí-lo. Wesley entendia isso instintivamente. Ele disse uma vez que tinha pouco apreço por um homem que não orava pelo menos 4 horas por dia. E ele começava essas horas ainda no escuro, às 4 da manhã.
antes que qualquer demanda externa pudesse contaminar o silêncio. Mas aqui está o ponto prático para você. Não se trata de acordar às 4 da manhã. Trata-se de acordar antes do mundo te pautar. Se você hoje acorda às 7 e já pega o celular às 7h01, tente amanhã acordar às 6h30 e usar esses 30 minutos antes de qualquer notificação para uma prática intencionalmente silenciosa. Oração, exame das escrituras sagradas, escrita, planejamento. Wesley não era super-humano, mas ele criou uma barreira entre ele e o caos do mundo. E essa barreira tinha um nome: a madrugada. A pesquisa moderna sobre neurociência corrobora exatamente isso. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle de impulsos, é mais ativo antes de você ser bombardeado com estímulos externos. Wesley não sabia o nome dessa região do cérebro, mas ele sabia dos efeitos. Depois, nos anos finais de sua vida, essa prática evoluiu. Relatos históricos indicam que Wesley chegou a passar até 8 horas em oração nos seus últimos anos, o que para ele era o equivalente ao que nós hoje chamaríamos de estado de fluxo, de imersão total, de foco sem distrações. Agora me diz, quando foi a última vez que você começou seu dia sem ser imediatamente capturado por algo que não planejou? Esse é o primeiro hábito de Wesley, e é a fundação de todos os outros. Hábito 2. O diário como espelho da alma. Um homem que não examina sua vida está destinado a repetir seus erros. John Wesley escreveu em diário todos os dias por mais de 55 anos. Não era um diário de sentimentos vagos. Era uma ferramenta cirúrgica de autoavaliação. Ele mantinha 2 registros paralelos: um diário público, onde descrevia suas experiências ministeriais, e um diário pessoal, onde registrava como havia passado cada hora do seu dia, incluindo as tentações que havia enfrentado e como havia respondido a elas. Isso não era vaidade literária, era engenharia de comportamento. Wesley tinha um sistema no seu diário pessoal. Para cada sessão de oração, ele marcava com um símbolo que indicava o quanto havia se sentido próximo de Deus, uma espécie de termômetro espiritual. Mais alto, oração intensa e viva. Mais baixo, dispersão e distração. Ele revisava esses registros regularmente para identificar padrões. Isso te diz algo importantíssimo. Wesley estava constantemente medindo o que importava para ele. Hoje, no mundo dos hábitos e da produtividade, falamos muito sobre isso. Peter Drucker dizia: o que não é medido não pode ser gerenciado. Wesley praticava esse princípio no século XVIII, aplicado não às finanças ou aos processos de uma empresa, mas à vida interior de um ser humano. E aqui está o insight mais poderoso desse hábito. Quando você escreve, você pensa diferente. Não é metáfora, é neurociência. O ato de escrever ativa o lobo frontal esquerdo, forçando o cérebro a processar emoções e experiências de forma linear e organizada. Você não só registra o que viveu, você processa o que viveu. E ao processar, você consegue ver padrões que a mente dispersa jamais enxerga. Wesley percebeu que certas situações sempre o distraíam mais. Que certos horários ele era mais vulnerável à dispersão. Que certas companhias drenavam sua energia e o desconcentravam. Ele descobriu isso pelo diário e então ajustou sua vida de acordo. Sabe o que é curioso? A maioria das pessoas que reclama de distração crônica nunca parou por 5 minutos para escrever. O que me distrai? Quando eu me distraio mais? Por quê? A distração vive na inconsciência. O diário traz luz. Exercício prático. Por 7 dias, antes de dormir, responda 3 perguntas no papel ou no bloco de notas. 1. O que eu planejei fazer hoje que não fiz? 2. O que me impediu? 3. O que eu faria diferente amanhã? Isso é o equivalente moderno do diário de Wesley. Simples, poderoso, transformador. Não precisa ser longo, não precisa ser bonito, precisa ser honesto. Wesley era implacavelmente honesto consigo mesmo no seu diário, e essa honestidade foi o que o permitiu crescer de um jovem ansioso e disperso em Oxford
a um dos homens mais disciplinados e produtivos da história cristã. Hábito 3. O sistema de prestação de contas. Você não pode vencer sozinho aquilo que cresceu em você através da solidão. Em 1729, John Wesley e um pequeno grupo de amigos em Oxford começaram a se reunir regularmente para uma prática radical: prestar contas uns aos outros. Esse grupo ficou conhecido como o Holy Club, o Clube Santo. Eles se reuniam 3 ou 4 vezes por semana para estudar as Escrituras, orar e, crucialmente, perguntar uns aos outros as coisas difíceis. Eles tinham uma lista de perguntas de autoexame, 22 ao total, que cada membro deveria responder para o grupo. Perguntas como: você foi parcial com alguém hoje? Você nutriu algum ressentimento? Você desperdiçou tempo? Você usou sua língua de forma impura? Parece intenso, não é? E era, mas o resultado era extraordinário. Esses jovens, ao se exporem uns aos outros com honestidade radical, criavam algo que nenhum aplicativo de produtividade consegue replicar: pressão social positiva. A consciência de que, ao final da semana, você vai ter que responder por como viveu, não para uma tela, mas para pessoas que te conhecem e se importam com você. Os outros alunos de Oxford zombavam deles. Chamavam-nos de sacramentários, bibliamoths e vários outros apelidos depreciativos. Um deles foi metodistas, por causa da rigidez do método. E esse apelido se transformou no nome de um dos maiores movimentos religiosos da história. Depois de sua experiência de conversão em 1738, Wesley escalou esse sistema. Ele começou a organizar os novos crentes em reuniões de classe. Grupos pequenos de 10 a 12 pessoas, liderados por um líder leigo, onde cada membro devia relatar sua experiência espiritual da semana, suas tentações, suas vitórias e seus fracassos. Um historiador metodista chamado Michael Henderson concluiu que essas reuniões de classe foram o principal meio de trazer milhões das pessoas mais desesperadas da Inglaterra para a disciplina libertadora da fé cristã. Esse é o terceiro hábito de Wesley. Ele nunca foi lobo solitário. E aqui está a aplicação prática para você. A distração prospera no isolamento. O foco se fortalece na prestação de contas. Você não precisa criar um Holy Club com 22 perguntas intimidantes. Mas você precisa de ao menos uma pessoa, um amigo, cônjuge, mentor, colega, com quem você se comprometa a responder semanalmente. O que eu disse que ia fazer? Fiz. Pesquisas modernas da American Society of Training and Development revelaram que quando você compartilha um objetivo com alguém e estabelece datas de acompanhamento, sua probabilidade de alcançá-lo sobe para 95%. 95%. Hebreus 12, 1, 2. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Wesley sabia disso com 3 séculos de antecedência. A questão não é se você tem forças para resistir às distrações sozinho. A questão é: por que você insistiria em enfrentar sozinho algo que foi desenhado para ser enfrentado em comunidade? Hábito 4. O uso redentor do tempo em trânsito. Não existe tempo perdido. Existe tempo não intencional. John Wesley percorreu mais de 250 mil milhas a cavalo ao longo de sua vida ministerial. Isso equivale a dar quase 10 voltas ao redor da Terra, a cavalo, pelas estradas de barro da Inglaterra do século XVIII. Qualquer um pensaria: que desperdício de tempo. Horas e horas sobre um animal, sem poder fazer nada de produtivo. Mas Wesley transformou esse tempo em uma das mais prolíficas sessões de estudo da história cristã. Ele levava livros consigo e lia enquanto cavalgava. Em sua própria expressão, usava o tempo de viagem para percorrer regularmente toda a Bíblia. Seu amor pelas Escrituras era tão profundo que ele mesmo afirmou: "Deixe-me ser um homem de um livro." Mas não porque lesse pouco, porque o livro que mais amava o ocupava em todos os momentos disponíveis. Além da Bíblia, ele lia teologia, filosofia, medicina,
ciências naturais e história durante suas cavalgadas. Alguns biógrafos estimam que Wesley leu e estudou mais de 30 livros por ano ao longo de sua vida adulta, em grande parte durante o tempo que outra pessoa chamaria de trânsito. Agora, transporte esse princípio para 2025. Quantas horas por semana você passa no trânsito, em filas, esperando consultas, caminhando até o trabalho? Para a maioria das pessoas urbanas, são entre 5 e 10 horas semanais. Em um ano, isso são entre 250 e 500 horas, meio milhar de horas. Wesley transformou cada uma dessas horas em combustível para sua mente. E você? O tempo em trânsito é, hoje, o campo de batalha mais disputado da atenção humana. As plataformas digitais sabem que você está entediado no ônibus, que você está esperando o elevador, que você está no carro no sinal fechado. E elas colocaram bilhões de dólares de engenharia para garantir que, quando você estiver vulnerável ao tédio, seja o Reel, o tweet ou o vídeo curto que captura você. Wesley fazia o oposto. Ele preparava o que faria durante o tempo de espera. Ele chegava ao cavalo com um livro. Ele chegava ao navio com um plano de estudos. A famosa descrição de sua rotina a bordo de um navio atravessando o Atlântico é impressionante. 4 da manhã. Oração. 5, 7. Estudo bíblico em grupo. Depois café. Depois oração pública. Depois 3 horas de estudo de alemão para se comunicar com os imigrantes do navio. Ele nunca esperava passivamente. Ele chegava em cada situação com intenção. O hábito transformador aqui é simples. Decida antes de sair de casa o que você vai alimentar sua mente durante os momentos de transição. Um podcast de qualidade, um audiolivro, um capítulo de um livro no celular, uma reflexão em silêncio sobre seus objetivos da semana. Não estou dizendo que você não pode descansar a mente. Há momentos em que o descanso é o uso mais produtivo do tempo. Mas a diferença está em escolher descansar versus ser sequestrado por uma distração sem decidir. Wesley não tinha podcast, mas você tem. A questão é o que você carrega nele. Hábito 5. O jejum como treino da vontade. O homem que não sabe dizer não para o seu corpo, não saberá dizer não para a sua mente. Wesley jejuava toda quarta e sexta-feira, sem café da manhã, sem almoço, até o meio da tarde. E isso todo santo dia de quarta e sexta, por décadas. Agora você pode estar pensando, isso é coisa de monge medieval. Que relevância tem para a minha vida hoje? Mais do que você imagina. O jejum, no contexto de Wesley, não era apenas um ato espiritual. Era treinamento da vontade. Era o exercício regular de dizer não a um desejo legítimo e imediato em favor de um propósito maior. Pensa no paralelo com as distrações. Toda vez que seu celular vibra e você pega, você está cedendo a um impulso. Toda vez que você abre o Instagram no meio de uma tarefa importante, você está cedendo a um impulso. Toda vez que você troca uma tarefa difícil por uma fácil, você está cedendo a um impulso. O problema não é o impulso em si. O problema é que você nunca treinou sua capacidade de resistir a ele. É como tentar correr uma maratona sem nunca ter saído para correr. O músculo não existe ainda. Wesley entendia isso profundamente. Para ele, o jejum não era punição, era ginástica espiritual. Cada vez que ele dizia não à comida, ele estava fortalecendo o músculo que depois diria não à distração, à preguiça, ao comodismo, à tentação de desistir quando o caminho ficasse difícil. A ciência moderna de autocontrole, especialmente os trabalhos de Roy Baumeister sobre força do ego, confirma que a autodisciplina é um recurso que pode ser treinado. Não é algo que você tem ou não tem. É algo que você desenvolve através da prática consistente de resistir a impulsos. E o que é mais interessante, quando você treina a resistência em uma área da vida, esse treinamento transborda para outras áreas. Pesquisas mostram que pessoas que praticam alguma forma regular de autocontrole físico, seja dieta, exercício ou qualquer outra privação voluntária, tendem a ter melhor desempenho em controle de impulsos cognitivos, incluindo a resistência à distração. Wesley não precisava da pesquisa. Ele tinha a experiência de décadas.
A aplicação prática aqui não é necessariamente o jejum alimentar, embora haja benefícios documentados. A aplicação é o princípio. Escolha uma coisa por semana à qual você vai voluntariamente dizer não. Pode ser redes sociais por um dia. Pode ser o celular depois das 20 horas. Pode ser a série que você assiste por hábito, mas não por escolha. Pode ser o açúcar. Pode ser o álcool. Não é sobre o objeto da privação. É sobre o músculo que você está treinando. Wesley criou uma estrutura semanal de disciplina, quarta e sexta como dias de treino da vontade, de modo que quando a tentação da distração aparecia, ela encontrava um homem que já estava, há décadas, praticando a arte de dizer não. Você está treinando esse músculo ou esperando ter força de vontade na hora em que precisar? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Hábito 6. A oração como estrutura do tempo. Quando tudo na sua vida tem um lugar, nada fica à deriva. Aqui está um detalhe fascinante sobre Wesley que poucos conhecem. Ele não apenas orava de manhã e à noite, ele orava a cada hora, na hora exata. Uma pequena oração, um reconhecimento, uma pausa intencional. Todo dia, a cada hora. E ele também tinha o hábito de orar antes de cada ação importante, antes de uma conversa difícil, antes de subir ao púlpito, antes de tomar uma decisão. Isso criava algo extraordinário na estrutura do seu dia. Pontos de âncora. Em cada hora, ele parava, respirava, reorientava e seguia. Sabe o que acontece com o cérebro sem pontos de âncora? Ele deriva. E é exatamente o que a maioria das pessoas experimenta em dias de distração máxima. Você começa fazendo uma coisa, é puxado para outra, depois para outra, e às 18 horas você olha para trás e não consegue definir onde foi seu dia. A estrutura de oração de Wesley funcionava como o equivalente espiritual do que hoje chamamos de time blocking, a técnica de dividir o dia em blocos definidos de tempo para atividades específicas, usada por pessoas como Elon Musk, Bill Gates e a maioria dos pensadores de produtividade contemporâneos. Mas havia uma dimensão a mais na prática de Wesley que vai além da produtividade técnica. Cada pausa era também um ato de humildade. Ao parar a cada hora para reconhecer algo maior do que si mesmo, Wesley estava constantemente se lembrando de que ele não era o centro do universo, que havia um propósito acima dos seus afazeres, que cada hora tinha significado além da tarefa imediata. Isso é psicologicamente poderoso. A pesquisa sobre Purpose-Driven Behavior mostra que pessoas que conectam suas atividades cotidianas a um propósito maior têm substancialmente mais resistência à distração e maior capacidade de sustentar o foco em atividades difíceis. Wesley não estava apenas gerenciando seu tempo. Ele estava ancorando seu tempo em algo eterno, e isso tornava cada hora preciosa demais para ser desperdiçada. A aplicação prática. Não estou te pedindo para orar a cada hora, embora, se você quiser, seja uma prática poderosa. Estou te pedindo para criar micropausas intencionais ao longo do seu dia. A cada 90 minutos, a 2 horas, para. 1 minuto. 5 minutos. Pergunte-se: o que estou fazendo agora está alinhado com o que eu me propus fazer hoje? Se sim, continue com energia renovada. Se não, corrija o curso agora, antes que o desvio se torne irreversível. Wesley organizava seu dia inteiro em torno dessas âncoras de oração. O resultado? Ele raramente se perdia em trivialidades, porque havia momentos regulares e frequentes de reorientação. Quantos pontos de âncora você tem no seu dia? Ou, o seu dia é uma linha reta do caos matinal até o colapso noturno? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda em derredor. Hábito 7. A ação como cura da procrastinação. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. John Wesley. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o hábito que a maioria nunca menciona.
e é o mais transformador de todos. John Wesley era um homem de ação imediata. Não amanhã, não quando estiver preparado, não quando as condições forem perfeitas. Agora. Ele pregava ao ar livre quando as igrejas fechavam suas portas para ele, em campos, em praças, em esquinas de cidades. Ele organizava grupos quando não havia estrutura. Ele publicava livros quando não tinha editora. Ele criou escolas quando não havia governo para financiá-las. Ele foi à América quando mal tinha certeza do que fazer lá. Ele agia antes de estar certo e aprendia no movimento. A frase mais famosa atribuída a ele captura isso perfeitamente. Faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Cada puder nessa frase é uma urgência. É o oposto da procrastinação. É a filosofia de quem entende que o tempo não espera e que agir imperfeito é infinitamente mais valioso do que planejar perfeito. E aqui está a conexão com as distrações que poucos percebem. A procrastinação é uma forma de distração. Quando você adia aquela conversa importante, aquela tarefa difícil, aquela decisão que você sabe que precisa tomar, você está se distraindo de você mesmo. Você está fugindo do que importa em direção ao que é fácil e imediato. Wesley combatia isso com ação imediata e com um senso de missão tão claro que a procrastinação simplesmente não tinha espaço para se instalar. Ele sabia para onde estava indo, sabia por que estava vivo, e essa clareza de propósito tornava o agora sempre urgente. Pesquisas modernas sobre motivação mostram que a maior causa de procrastinação crônica não é preguiça, é falta de propósito claro. Quando você não sabe por que está fazendo o que está fazendo, qualquer distração parece mais atraente do que continuar. Wesley nunca sofreu dessa confusão. Desde jovem, o incêndio que quase o matou aos 5 anos havia plantado nele a convicção de que havia sido preservado para algo, que sua vida tinha um chamado. E com esse chamado claro, cada hábito tinha sentido, cada hora tinha valor, cada ação tinha urgência. A pergunta que eu deixo para você é essa: você tem clareza suficiente do seu propósito para que a ação se torne automática? Ou você está esperando estar pronto, quando a verdade é que ninguém nunca está completamente pronto? Wesley não esperou. Ele agiu. E o mundo foi mudado. Efésios 5, 15, 16. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Antes de encerrar, preciso te fazer 3 alertas que Wesley mesmo faria se estivesse aqui. Alerta 1. Hábitos sem propósito são apenas rotinas vazias. Wesley não acordava às 4 da manhã porque era produtivo. Ele acordava porque amava a Deus e queria esse tempo antes de qualquer outra coisa. Cada hábito dele tinha uma raiz profunda. Se você copiar os hábitos sem entender o porquê deles, vai abandoná-los na primeira semana difícil. Pergunta: qual é o propósito que justifica o custo dos seus hábitos? Alerta 2. A disciplina sem compaixão vira legalismo. O próprio Wesley enfrentou essa armadilha. Na sua fase do Holy Club em Oxford, havia um risco de orgulho espiritual, de achar que a disciplina em si salvava. Ele mesmo reconheceu depois que sua fase mais metódica era também sua fase mais insegura. A verdadeira mudança veio quando aliou a disciplina ao amor genuíno pelas pessoas. Pergunta: sua disciplina te aproxima dos outros ou te afasta deles? Alerta 3. A consistência bate a intensidade, sempre. Wesley não virou um gigante espiritual numa semana de retiro. Foram décadas de hábitos diários, imperfeitos, constantes. Ele tinha dias ruins. Seu diário registra noites em que sentiu frieza em vez de fervor. Mas ele não desistiu. Voltava no dia seguinte. Pergunta: você está buscando transformação rápida ou construção lenta e sólida? E por último, a pergunta mais importante de todas: daqui a 10 anos, quando você olhar para trás para este dia de hoje, você vai querer ter sido o tipo de pessoa que ouviu essas ideias e fez algo com elas?
Ou o tipo que achou interessante, curtiu o vídeo e voltou para a mesma vida de antes? Essa é a pergunta que Wesley te faria. Vamos recapitular rapidamente os 7 hábitos de John Wesley para vencer as distrações. 1. Acordar antes do mundo pautar. Proteja as primeiras horas da manhã como a coisa mais sagrada da sua agenda. 2. O diário como espelho. Escreva todo dia para enxergar padrões que a mente dispersa esconde. 3. O sistema de prestação de contas. Nunca lute sozinho contra seus hábitos. Tenha quem te pergunte as coisas difíceis. 4. O uso do tempo em trânsito. Decida antes de sair de casa o que vai alimentar sua mente nas transições. 5. O jejum como treino da vontade. Pratique dizer não em pequenas coisas para ter força de dizer não nas grandes. 6. Âncoras ao longo do dia. Crie pausas intencionais que te reorientem antes que o desvio se torne irreversível. 7. Ação imediata. Clareza de propósito transforma a procrastinação em urgência. Agora, minha missão aqui é simples. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque todo vídeo aqui foi feito com a mesma profundidade, o mesmo compromisso com fontes reais e a mesma intenção de te dar ferramentas que mudem sua vida de verdade, não apenas te entretenham. Ative o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar explorando vidas históricas extraordinárias e os hábitos por trás delas. E me conta nos comentários, qual dos 7 hábitos de Wesley você vai começar a aplicar esta semana? Não amanhã, não na segunda-feira, esta semana. Seja específico. Escreve aqui embaixo. Porque, como Wesley mesmo ensinava, a prestação de contas começa com uma declaração pública de intenção. Obrigado por ter ficado até aqui. Isso diz muito sobre você. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.